Olá, pessoal. Muito boa tarde. Deixa eu ver se está compartilhando direitinho. Vocês estão conseguindo ver a minha tela direitinho? Sim, estamos. Ok, Sim. perfeito. Então tá. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu sou o Leonel Siqueira, sou gerente tributário aqui na Syncro. Sou responsável pelos processos fiscais aqui, pelo nosso monitoramento dos nossos produtos, né, para que eles estejam em conformidade com a legislação fiscal. Bom, e digo para vocês que é uma satisfação enorme poder participar com vocês, né, de mais este evento aqui, promovido pela Azug, e num formato completamente inovador, né, diferente do que a gente vem, que eu já participei em algum tempo atrás, bastante interessante, né, esse formato. Bom, e dizer para vocês, assim, que esse formato live, né, é uma coisa, assim, que me chamou bastante atenção dias atrás. Eu estava, né, pouco tempo atrás na minha área fazendo alguns processos, e aí eu disse assim, pessoal, nós precisamos fazer um processo diferente, né? Precisamos aqui, com esses processos que nós definimos, com essa documentação toda, nós vamos fazer alguns vídeos. Vou só fechar esse gerenciador aqui, pessoal, para não fazer barulho no que estamos falando. Legal. Então, assim, né, e aí nós combinamos, então, mas quando eu falei desse negócio de vídeo, uma pessoa me chamou, né, para variar, o estagiário, e falou assim, chefe, eu quero te dizer um negócio, você tá bem tiozão, hein? Eu disse, mas por que você tá me chamando de tiozão? Né? Defina essa palavra tiozão. Eu disse, não, você tá velho mesmo. Eu disse assim, mas por que esse negócio? Eu disse assim, chefe, que é o seguinte, hoje em dia, as pessoas não fazem mais vídeos, né? Elas estão fazendo agora lives. E eu disse, interessante, me explique um pouquinho melhor sobre isso. Porque eu não tenho tanta intimidade com o Facebook, assim, eu disse para ele, né? E ele me falou assim, mas não tem esse negócio de Facebook, chefe. A grande questão agora é entrar, né, no Instagram, no YouTube, nessa coisa toda. Eu falei assim, interessante, deixa eu ver como é que é esse negócio. Então, eu fui dar uma pesquisada, né? Eu não sou muito de rede social, no seu LinkedIn, que eu entro bastante. E então, eu achei muito interessante esse formato. E quando o pessoal me disse que nós faríamos uma live, né, aqui com a Azug, eu achei bem interessante. A única questão é que, pelo que eu vi, né, que o pessoal faz na live, as pessoas que têm talento, né, evidentemente diferente de mim, eles cantam, dançam e apresentam um conteúdo interessante. E eu pensei assim, puxa vida, né, eu não vou dançar nem pensar. Cantar, quem sabe a gente pode pensar no caso, né? Eu estava tão ansioso por esse evento que eu até acabei sendo inspirado. Então, eu vou combinar um negócio com vocês. Eu vou falar sobre o tema proposto aqui para esse momento, mas ao final eu vou tentar, né, dar uma palhinha para vocês aqui, pensando também no público da área fiscal que está nos assistindo aqui. Eu acho que isso vai ser em homenagem a vocês, porque a nossa vida não é fácil, né? Então, eu trouxe aqui o meu cavaquinho, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa no final, se tudo correr bem e se a coragem der, ok? Vou fazer no começo, porque senão eu vou ficar sozinho aqui, né? Eu não quero ficar sozinho, também não quero causar trauma para ninguém logo no começo, tá bom? Então, se der coragem, a gente faz alguma coisa relacionada a isso no final, tudo bem? Bom, então, até o final, né? Daqui a mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos, nós vamos conversar sobre um assunto interessante, sobre monitoramento tributário em tempos de crise. E quando nós observamos esse tema, monitoramento tributário em tempos de crise, alguns elementos são, né, primordiais, são já inerentes na nossa vida. O monitoramento, o tributário, a legislação tributária e esses tempos de crise, né? O que isso tem agravado, o que tem representado, qual tem sido o volume de trabalho que nós temos encontrado para acompanhar essas modificações que porventura aconteceram nesses tempos de crise. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre isso. Eu sei que muita coisa aqui que eu vou dizer, né, você já está no seu radar, você já viu, mas eu acho sempre interessante a gente trazer um conteúdo novo e também eu vou te dar um presente logo mais para o final, né, de um compilado que a gente fez de todas essas legislações que vai servir para você dar uma olhadinha e ver se tudo aquilo que você está fazendo na sua empresa, né, de fato, precisa de algum ajuste. Com certeza não, mas é bom para a gente fazer pelo menos um checklist que eu acho bem interessante, né? Bom, então vamos lá. Eu vou tentar não ser tão maçante, né? Porque quando a gente fala de tributação, olha, é uma coisa difícil. Quando a gente está falando de inovação, qualquer coisa desse sentido, é um pouco mais fácil. Mas falar em tributação, 4h30 da tarde, até às 5 e pouquinho, não é fácil, né? Então eu vou tentar aliviar um pouco essa nossa tensão. Bom, então iniciando. Aqui a pauta, né, que nós já comentamos, monitoramento tributário, vamos falar da legislação ontem e hoje, o que muda no tempo de crise e como dinamizar o processo de monitoramento. Acho que esse material também é legal, né?
você passar para a gerência, né, passar para uma atriz, talvez que nem seja aqui do Brasil, enfim, também é interessante isso. Ok, bom, então, quando nós falamos em monitoramento tributário, evidentemente, você conhece vários tipos dele. Quais são os tipos de monitoramento que você já teve contato? Com certeza, você já teve um contato com o monitoramento de trânsito. Também com o monitoramento aéreo, talvez. Mas eu conheço, por experiência própria, um outro tipo de monitoramento, né? Ele é diferente. Por quê? Porque ele é mais investigativo, ele é mais acirrado, ele é mais implacável. E com certeza muitos dos que estão aqui já passaram por esse tipo de monitoramento, né? Aqui está na tela, né, um monitoramento feito bem de perto. Os meninos que são casados aqui sabem muito bem como isso funciona, né? A noiva chora agora, o marido chora depois, e assim vai, né? Mas também isso representa um certo cuidado na nossa vida. São os tipos de monitoramento. Agora, existe um monitoramento também muito importante de ser feito, de ser acompanhado, né, de perto. Na verdade, o monitoramento tributário, ele tem um foco, né, específico, e é não só o acompanhamento, mas o tratamento da legislação tributária. Isso todos já sabem, mas se tem alguém aqui que não é proveniente especificamente da legislação tributária, certamente já teve contato e teve que entender um pouco sobre esses aspectos tributários, né? A pergunta que um grande filósofo poderia fazer, né? Esse filósofo aqui, bom, eu esqueci o nome dele agora, nem interessa, o filósofo, né? Mas vamos aqui, então, à pergunta. A pergunta que ele faz é a seguinte: por que é que eu tenho que fazer o acompanhamento dessa legislação tributária, né? O que acarreta se eu não fizer o devido acompanhamento e tratamento, ou seja, o monitoramento da legislação tributária? A resposta é muito simples, porque se você pisar na bola em relação a este acompanhamento da legislação tributária, que antes era como uma linha de despesa das empresas, mas hoje ocupa uma função estratégica muito grande nas corporações. Caso essa legislação não seja feita da maneira correta, então você vai parar, a empresa vai parar num lugar muito indevido, né? Ela estará em maus lençóis, como diria o meu pai, talvez embaixo d'água, no vinagre ou no sal. Mas, em outras palavras, e numa palavra mais técnica do aspecto tributário, você estará na malha fina, né? E não é qualquer malha fina, não. É na malha fina das autoridades fazendárias. Em específico, aqui, eu coloquei a representante Receita Federal. Bom, muito bem. Do mesmo modo que nós precisamos fazer esse monitoramento da legislação tributária, o fato é que nós estamos sendo monitorados a todo momento, principalmente de uma época para cá, né? Mais ou menos lá o ano de 2007, 2009 para frente, é que nós fomos encontrar realmente uma maneira mais próxima, aliás, as autoridades fazendárias, a administração tributária como um todo, encontrou mecanismos mais fáceis de nos encontrar. E nós temos aquela sensação, não sei vocês, mas na época eu já trabalhava com tributação, né? Eu sentia que eu estava sendo monitorado a todo momento, muito mais agora com os mecanismos dinâmicos da Receita Federal. É como se nós estivéssemos num reality show, num Big Brother fiscal, em que o elenco está cada vez maior, né? E confirmadíssimo, como, por exemplo, a ECF, a ECD, o FD Contribuições. Interessante que esses elementos, ou esses subprojetos da Receita Federal, têm causado uma revolução, não só nas empresas, para acompanhar o fisco, mas dentro das próprias administrações fazendárias, porque é através desses projetos aqui que a Receita Federal consegue mover as suas câmeras fiscais, né, em direção aos seus contribuintes. Apesar que nós não somos contribuintes, né? Contribuinte é aquele que dá o dinheiro de maneira voluntária, como uma doação, como alguma coisa do tipo. Nós, na verdade, somos pagadores de tributos, né? E essas câmeras estão voltadas para os pagadores de tributos, não só as pessoas jurídicas, né? Mas também as físicas, não só as físicas, como as jurídicas também. Eu estou sendo um pouco dramático, exagerado nisso, então vamos ver aqui uma reportagem, né, oficial do Bom Dia Brasil, onde aqui nós encontramos uma menção, logo no título, né, que a Receita Federal fiscaliza a ostentação nas redes sociais para cruzar informações do imposto de renda. Interessante isso, mas será que isso é verdade mesmo? Então, o que significa isso, né?
A pessoa, o contribuinte, que na rede social, né, ele dá uma de ostentador, mas que na hora de entregar a sua declaração, né, ele aparece como um mendigo, por exemplo, então aí realmente ele vai ter um problema sério, porque ele vai ter que explicar qual é essa grande diferença. Interessante. E no caso das empresas, das pessoas jurídicas, né? Como é que isso deve funcionar? Será que é muito diferente? E aí, a gente toma como base alguns números, né, da Receita Federal, por exemplo, em relação à fiscalização de 2019. E aqui nós temos itens interessantes para que nós pudéssemos avaliar, como, por exemplo, o montante de créditos tributários que foram recolhidos, decorrentes não do recolhimento normal de tributos, né? Porque daí foram trilhões de reais, conforme aquele painel da Associação Comercial de São Paulo. Mas aqui nós estamos falando de 201 bilhões de créditos tributários decorrentes dos procedimentos realizados pela Receita Federal. Gente, se a gente analisar o número, né, o recorde da Receita Federal ocorreu lá pelo ano de 2017, se não me engano em 2017, quando a Receita Federal, por exemplo, ela obteve 204 bilhões, né, quase 205, 204 bilhões, 99, quase 205 bilhões de créditos decorrentes, né, de seus processos fiscalizatórios, dos procedimentos administrativos e da lavratura de autos de infração. Mas agora, veja só, depois de um ano, né, depois de 2 anos, agora nós estamos analisando o ano de 2019, e nós temos um número muito aproximado. Isso é interessante, significa que o Big Brother fiscal, né, está realmente funcionando bem. Interessante também, se a gente considerar essa questão do aumento, né, algo aqui bastante interessante para pensarmos, né, no contexto fiscal em que nós estamos inseridos, não só nós, as nossas empresas, né, o contribuinte como um todo. Nós tivemos um aumento de 8% em relação a 2018, que também, né, não teve um número de fiscalização tão ruim assim. Mas o mais interessante, pessoal, é quando eu analiso a questão da assertividade da Receita Federal. Olha que interessante, nós temos aqui uma assertividade de 95,55%. O que isso significa? Significa que em todos os procedimentos realizados pela Receita Federal, seus procedimentos fiscalizatórios, né, os processos as autuações, as multas, as penalidades que foram aplicadas nas empresas, significa que 95% delas procederam, elas aconteceram, ou seja, mesmo a empresa entrando com um recurso, né, e tentando uma explicação, um parecer adverso, elas perderam. E essas empresas foram obrigadas, então, a pagar, né, 95% daquilo que a Receita Federal requereu, contribuindo, portanto, isso só em 2019, já pagos em 2019. Então, isso significa, né, isso contribuiu, evidentemente, para esses 200 bilhões de créditos tributários. Realmente é um número bastante expressivo, né, em relação a tudo isso que nós estamos falando. E como é que pode uma diversidade, uma assertividade tão grande, né, com déficit no quadro de auditores, por exemplo, da Receita Federal? Como isso foi possível? Evidentemente, através desse sistema público de escrituração digital. Eu, pessoalmente, né, ouvi, né, os servidores conversando a respeito disso, e um até me disse, falou assim, olha, hoje, ainda que haja vagas, né, muito embora por questões governamentais, né, não abre esse concurso, vai trabalhar com a máquina que tem. Mas é interessante a gente observar que, mesmo assim, com esse déficit, os servidores que eles estão, conforme o auditor estava me dizendo, eles conseguem realizar os procedimentos necessários. Por quê? Porque hoje todos os dados, eles constam nas bases do fisco de uma maneira muito detalhada, né? E isso dá o controle, né, às autoridades fazendárias de conhecer todas as operações da empresa nos seus mínimos detalhes. Que interessante. Então, significa que qualquer inconsistência que antes era escondido num programa fechado, por exemplo, com o ADPJ e o DACOM, hoje, principalmente com as integrações entre aplicativos, né, no caso, a ECF, a ECD, por exemplo, a ECD abastecendo a ECF com informações contábeis, porque essa é a origem do imposto de renda, então a gente vê que realmente esse Big Brother funciona e funciona bem, né? Bom, se a gente pensar então em relação ao aspecto tributário após a crise, evidentemente teve um impacto, mas a gente só não pode se esquecer que essa tributação
essa legislação tributária, mesmo antes da crise, já tem as suas características e com um sentido não muito bom, né? Algumas marcas, mas não tão boas assim, né? Que a gente não vê em países, por exemplo, desenvolvidos. Só para a gente dar uma lembrada, para quem não é da área, né? Se a gente considerar a legislação tributária no Brasil, a gente vai ver que ela é ampla, né? E ela é volátil. E essa mudança, essa amplitude, não traz aspectos bons para os pagadores de tributos, né? Para os ditos contribuintes. Isso tem um preço. Se a gente considerar as normas, independentemente se ela é tributária ou não, desde a nossa Constituição, né, a gente vai ter aí quase 6 milhões de normas tributárias. Eu nem trouxe outras estatísticas, as médias de artigos, enfim, né, deixa essa estatística para um outro momento. Mas é impressionante o volume de normas que nós temos. Agora, isso representa, efetivamente, 770 normas por dia, né, numa média aí. Mas se a gente considerar, então, as matérias tributárias, que coisa interessante, nós vamos ter aqui um número alarmante, né? Um dado que é 2017, porque todo o arcabouço de informações está montado, né? Uma informação batendo com a outra, então a gente apresenta esse número de 2017. Mas os números novos, os levantamentos novos dos institutos especializados já apontam que nós temos mais de 2 normas sendo instituídas a cada hora de trabalho útil. Então, isso significa um grande trabalho, um desgaste muito grande, né, do processo operacional nas empresas para a devida atualização, para que a empresa possa estar atualizada e em conformidade tributária com todas essas questões voláteis e amplas trazidas pela legislação do Brasil. Isso não é um recorde bom, né? Isso é um número ruim. Mas, se a gente verificar também a questão da complexidade, é alarmante. A gente falou no slide anterior, né, da amplitude dessa legislação e como ela muda muito, por isso que é tão volumosa assim. Mas veja, ainda existe a questão da complexidade. Então, aqui eu procurei colocar aqui as principais bases que nós precisamos olhar, uma talvez menos, as outras talvez mais, mas aqui existe um contexto legislativo que a gente precisa observar, né? E tudo isso impacta o monitoramento que as empresas precisam fazer dessa legislação tributária. Então, vocês tributaristas sabem muito melhor do que eu, mas que não é talvez da área fiscal, pode ser que seria interessante entender esse contexto, né, que a empresa está. Então, olha só que coisa interessante, gente, quando a gente observa que existe uma Constituição, né, que ela só dá competência para os entes federativos, então ela diz assim, você, São Paulo, pode instituir os seus tributos, né, e União, posso instituir os meus, e não posso ferir a sua competência. Mas não é só isso, né, vem sim as leis complementares, porque uma vez que na legislação consta só a competência, as leis complementares, então, vão dar aspectos gerais sobre tributação, né? Conflitos de tributação, informações outras. Inclusive, muitas leis complementares precisavam ser definidas, porque nós temos muitos problemas tributários ainda para serem resolvidos, mas elas não foram instituídas. E as que têm não dão conta de explicar tudo o que precisavam. Mas aí vem uma outra estrutura, uma outra camada, as leis ordinárias, que são efetivamente usadas para que os entes federativos eles possam instituir os seus tributos. Então, São Paulo, né, institui o seu IMS, o seu ICMS, lá o município institui o seu ISS, a União, o imposto de renda, e assim cada ente vai instituindo os seus tributos conforme a competência dada pela Constituição Federal, né, e que foi possibilitada pelas regras gerais das leis complementares, e aí vão lá os estados, né, através das suas assembleias legislativas, ou mesmo o governador com seus decretos, e vão fazendo o que tem que fazer. Mas nós temos, como eu acabei de dizer, os decretos que são efetivamente utilizados para explicar essa legislação ordinária. Então, não é tudo que a lei traz. Um período de vencimento, várias outras condições são estabelecidas por meio do decreto. Então, aqui nós já estamos falando de 4 camadas. E cada vez que essas camadas, né, que a gente vai se aprofundando nessas camadas da lei, mais a coisa vai ficando complexa, né, mais fica difícil essas interpretações, esse acompanhamento e esse monitoramento. Interessante que os decretos também não dão conta de dizer tudo que a legislação precisa. Então, são necessárias, né, algumas instruções normativas para estabelecerem alguns pormenores, né, situações específicas
desses decretos, muitas vezes dessas leis ordinárias que são estabelecidas, geralmente leis ordinárias. E o que acontece? Em determinados momentos, quando estamos analisando toda essa legislação tributária, nós vamos encontrar algumas dúvidas, porque a lei, em determinados momentos, ou uma grande parte das vezes, ela é um pouco ambígua, ela traz algumas situações não previstas pelo legislador. E aí a empresa precisa saber, né, qual é o procedimento, qual é o caminho para se seguir. Então é aí que as soluções de consulta são feitas. Interessante que as consultas são feitas para alguns entes, né? Elas são feitas em regiões. Então vamos tomar como exemplo a Receita Federal, que tem as suas regiões e elas vão emitindo as suas soluções de consulta. Em determinados casos, os consulentes, né, ao colocar as suas situações diversas e serem respondidos, né, pelos órgãos da administração, pelos auditores, pelos consultores, essa consulta, essa resposta não é muito clara. Então, aí é necessário uma solução de divergência. Eu nem coloquei aqui. Então, veja, gente, se a gente observar todo esse contexto, toda essa história, haja abraço para identificar todas essas legislações. E interessante que nós não estamos falando só de uma legislação de um ente, como nós acabamos de dizer, né? Existe a legislação federal, existem os estados legislando, existem os municípios, e a quantidade de norma vai só acrescendo aquele número que nós vimos, aqueles números estatísticos, né? E as normas vão crescendo cada vez mais. Então, fazer o monitoramento nesse sentido é um grande desafio. Com certeza é. Tanto é um desafio que um dia, esse senhor aqui, né, este jovem senhor, um advogado tributarista, resolveu fazer um protesto. Então, ele construiu o maior livro tributário do mundo, né, denominado Pátria Amada. E ele tentou condensar nesse livro aqui um conteúdo muito interessante. Veja que aqui nós temos 23 anos de legislação tributária, para representar aqui como essa legislação é ampla, né? O livro tem 2 metros, mais de 2 metros de altura, pesa mais de 4 toneladas, tem mais de 41 páginas, e o mais interessante, o investimento feito por esse tributarista apaixonado pela legislação tributária. Foram mais de R$1 milhão investidos nesta verdadeira obra. Interessante. Mas veja, e ele não satisfeito com isso, levou esse protesto até Brasília e deixou disponibilizado este livro aqui na frente do Legislativo, né? Como objetivo, talvez, de causar uma reflexão nos nossos parlamentares, de convencê-los que é necessário uma ação, né? De sensibilizar, talvez, o coração, né, dos nossos nobres deputados. E, depois de todo esse esforço, e este trabalho, né, e essa pesquisa, todo este árduo trabalho, essa obra feita, o resultado, qual foi então, né, o resultado? Nenhum. Infelizmente, continuamos com a legislação da mesma maneira como estava, né? Muito bem. Uma olhadinha no tempo. Ok. Agora, gente, se a gente for analisar, então, como ficou essa legislação, né, depois da crise, será que teve aumento? Será que não teve? Por quê? Em alguns aspectos da economia, nós vemos os empresários sofrendo, não é verdade? Alguns fechando as portas do seu comércio, outros clamando, né, por uma oportunidade de emprego, porque a coisa está feia, não tem trabalho para ninguém. E nós, da área fiscal, será que nós estamos, né, nesse sentido também, sem trabalho? Será que o nosso trabalho diminuiu? O volume, né, a carga de esforço nossa, ela está maior ou menor? Então, vamos ver aqui alguns dados, né? Eu fiz aqui um comparativo das publicações, um comparativo inicial apenas para termos uma ideia, uma percepção de como é que as coisas estão se comportando em termos tributários neste momento de pandemia. Então, a gente vê aqui, né, um quadro das semanas, e o amarelo, o verde, né? São a semana normal, antes da pandemia, muito antes lá do dia 15 de março, por exemplo, né? E então tem um comportamento volumoso, né? As legislações, elas aconteciam, o volume aumenta, vocês sabem muito bem, né? Que o volume é exorbitante, principalmente depois das reuniões que o CONFAS faz, né? Então, a cada reunião nós temos um calhamaço lá de informações, mas nós temos também o final do ano, e acaba tendo um volume grande de legislações. Mas numa situação normal, uma semana normal, né, fora desse período, nós já tivemos um aumento muito grande.
em relação às publicações de normas, né? Então, a semana pós-Covid, veja, né? Ela teve um pico grande já no final de março, né? Caiu um pouquinho, depois ela subiu. Eu imagino que nesse momento os estados, as entidades, né? O poder público já começou a editar várias medidas de combate, né, à crise do coronavírus, várias medidas governamentais, várias ações, né, das administrações públicas foram feitas, e aí começou essa enxurrada de legislação. Então, conforme a gente pode analisar aqui, nós tivemos um aumento em torno de 60% logo no início, mas depois esse número aumentou exorbitantemente, né? Hoje nós temos aí um volume grande ainda porque as legislações continuaram a ser feitas. Essas legislações que abordaram uma série de quesitos tributários, né? Como, por exemplo, a possibilidade de prorrogar as entregas de obrigações acessórias, mas muito mais relacionado ao pagamento de tributos, né? As obrigações principais, aquelas que envolvem pagamento. Então, é nesse aspecto que a gente verifica que houve, sim, um impacto muito grande nas obrigações acessórias, nas obrigações principais. Nem todos os estados fizeram, mas tudo isso é muito interessante de ser analisado de perto, né? Eu fiz até um compilado das principais normas relacionadas a isso, e eu quero dar isso aqui de presente para vocês, tá certo? Com certeza que você já tem acompanhado a legislação, conforme, tá tudo bonitinho, tá tudo nos trilhos, certo? É interessante ter o material aí para você poder até enriquecê-lo mais, ou mesmo aqueles que querem dar uma conferida nas principais legislações, dá uma olhadinha, né? Você pode fazer o download aqui, aponte o seu celular para esse QR Code, você pode baixar o arquivo, dar uma olhadinha depois, né? Conferir aí as principais informações. Eu vou abrir o arquivo para eu mostrar como é que eu montei, né, nós fomos montando esse arquivo aí, e aí você vai ver as principais iniciativas, as principais medidas governamentais que impactaram o cenário tributário das empresas ao longo desse período, ok? E aí eu tenho certeza que isso vai enriquecer bastante o seu trabalho. Deixa eu ver aqui, pedir para a Rose me ajudar só se vai aparecer aqui o arquivo que eu vou mostrar. Está aqui na minha tela, se eu precisar, eu modifico aqui, Rose. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Ou eu preciso modificar aqui? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou fazer de novo, só para ver se está aparecendo aqui. Ah, legal, eu acho que agora foi, hein? Bacana, se tiver algum problema, vocês me dão um alô, tá bom? Bom, então aqui existe um compilado, né, como eu disse, das principais, tá? A gente não conseguiu colocar tudo, não sei se vocês se lembram, mas realmente é bem volumosa essa legislação tributária, né? Então, eu coloquei aqui os principais atos governamentais tributários relacionados ao combate do coronavírus, né? E vamos dar uma analisadinha aqui, vou mostrar como é que eu estruturei esse trabalho. Se eu fosse abrir aqui, linha a linha, e aí mostrando para vocês, eu acho que isso seria um pouco ruim, porque é bem maçante esse tipo de trabalho, né? Mas eu acho interessante só dizer como é que eu fui estruturando essas informações e creio que vai contribuir bastante para o trabalho de vocês, para a pesquisa, né? Você pode até ir mantendo esse material da maneira como você melhor achar, né? Ok. Várias informações, né, que a gente foi colocando, o tipo, né, da UF aqui, a descrição, se é a União, se são os estados, né, a espécie tributária. Interessante a gente ter uma percepção desse percentual, né, em relação àquilo que é obrigação principal, acessório e tudo mais. Aqui a discriminação dos tributos, né, aqui o período de prorrogação, eu coloquei mais para obrigações acessórias, as obrigações principais, né, eu não acabei não colocando, mas você pode incrementar o material e colocar também se você achar interessante, ok? A fundamentação, legal, né, o tipo de medida, então vamos ver que tipos de medidas são essas mais à frente, né, que foram tomadas pelas autoridades governamentais no sentido de auxiliar os contribuintes, né, principalmente as pessoas jurídicas, e pessoas físicas também, porque a gente vai ver alguma coisa relacionada a autônomos, né, acho que é muito interessante isso. Enfim, né, e observações gerais. Ok, muito bem. Então aqui, primeira curiosidade, né, que eu coloquei aqui para vocês, é quando a gente percebe, né, o número de obrigações principais que foram impactadas, evidentemente, porque são tributos, né, é a obrigação de pagar, é o ICMS, né, é o
PIS, o COFINS, é a CPRB. Então, todas essas obrigações principais, elas estão inseridas aqui, né? E nós temos aqui no total 113. Olha só, que coisa interessante, né? Então, ó, os municípios eu não coloquei todos, eu coloquei só as capitais, né? Que representam os municípios que são capitais, ok? É interessante, então, por isso que ele é bem volumoso. Mas vejam, os estados, olha só, 62, né, 62 obrigações acessórias sendo impactadas aqui. Interessante isso. Seja o parcelamento, ou mesmo a prorrogação do prazo, né, ou mesmo isenção, várias outras. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui. Estou de olho no relógio para eu não atrasar muito. Perfeito. Então, aqui, né, só descrevi, então, os estados e os municípios. Que coisa interessante. Tudo isso aqui, né, legislações pós o Covid. Então, o que o governo fez, seja da União, dos estados, dos municípios, para atender, né, os contribuintes ou os pagadores de tributos? Olha só, aqui eu coloquei as bases, né, então dá para a gente ver aqui alguma coisa, eu não vou entrar em tudo, mas aí você tem o material na sua mão para dar uma olhada. Então, as principais bases legais, né, aqui do FD Contribuições, né? Então a gente sabe que é uma obrigação muito importante, tem aspectos específicos de escrituração da FD Contribuições, gente, e eu sempre friso isso, né? Então, muito embora a gente tenha um prazo mais alongado, é interessante a gente observar que nós precisamos cuidar dos dados que estão lá. As multas são caríssimas, né? A medida provisória, né, 258/35, traz lá no artigo 57 valores de multas, principalmente o inciso 3, né, multas pesadíssimas para quem não escritura corretamente. Então, um ponto de atenção que eu coloco aqui, né, tem empresas ou pessoas que pensam que uma vez a informação validada no PVA, o problema já está resolvido. Não, pessoal, muito pelo contrário. A validação que os PVAs, que os programas validadores e assinadores fazem, né, são validações estruturais, o campo obrigatório está devidamente preenchido. É claro que tem alguma coisinha ou outra, né, que acaba sendo validado em termos tributários, mas uma grande parte deles tem a ver com as informações estruturais, ok? É interessante olhar as formas de procedimento, como escriturar corretamente um cancelamento de venda, uma devolução de compra, uma substituição tributária, tomar cuidado, né, com o COFINS, importação, majorado. Então, isso é muito importante de ser observado. Eu vejo muita gente e até algumas empresas tendo um impacto tributário gigantesco por inobservância, né, a tudo isso. Também eu acho que é importante colocar para vocês a questão da análise do próprio negócio, né? Então, quando a gente analisa todas essas obrigações, esses incentivos, vamos dizer assim, essas normas de favorecimento às empresas, eu faço a seguinte consideração: é importante nós as observarmos, porque se não observar uma medida como essa, né, você vai deixar de ter ganho operacional. Então, você pode entregar a obrigação depois, trabalhe ela, mas deixe guardado, vai ter que trabalhar em um momento ou outro, né? Mas tem, talvez, um alívio operacional um pouco maior. Tem a questão também do pagamento de tributo, tomar muito cuidado, porque a empresa que tem o pagamento do tributo, né, adiado, não significa que ela não vai pagar. Para mim, o mais adequado seria, né, um financiamento disso. Mas, enfim, alguns estados fizeram um parcelamento, e está aqui também na planilha, você pode dar uma olhadinha depois, né? Mas é interessante observar. Mas também tem o seguinte: se observar essa legislação, mas não observar direito, então, alguns incentivos, reduções de ICMS, por exemplo, nas saídas para órgãos públicos ou para entidades devidamente regulamentadas. Olha que interessante, né? Devidamente regulamentadas. Então, não é só olhar para essas normas, né, de ajuda, para essas medidas governamentais que trazem um certo alívio para as empresas, é interessante as observar, mas também saber tratar, né, essas medidas para que o tiro não saia pela culatra. Pela culatra. Ok, vale a dica. Eu sei que você já sabe isso, mas é interessante a gente fazer só essas ponderações, ok? Bom, e aí vamos seguindo, né? Tem várias informações aqui, postergação da DCTF, a DCTUF Web não, porque ela trata do INSS e está vinculada ao REINF, né? Várias resoluções, essas resoluções aqui do Comitê Gestor, salvo engano meu, né, que é do Simples, de obrigações do Simples, de repente no grupo, né, de vocês aí, da sua empresa, tem uma empresa do Simples, interessante dar uma olhadinha. E aí, essa aqui 950, tirar a saída da ECD, né? E aí a gente está esperando a prorrogação da ECF também, né? Porque, como eu falei, existe uma integração muito grande entre os dados da ECD, da Escrituração Contábil Digital, e da ECF, né? Então, interessante observar isso.
Talvez, então, se a gente observar esse prazo, né, que nós estamos falando aqui, a entrega só em julho, mas também a entrega da ECF. E aí, como é que faz? Então, os dados, eles precisam estar devidamente estruturados, prontos, validados no SPED contábil, para que, então, haja devida vinculação e importação dos dados lá na ECF, na escrituração contábil fiscal, e que haja uma entrega, né, correta. Bom, é mais ou menos isso. Eu sei que você já sabe, estamos só reafirmando isso. E uma série de obrigações principais, pessoal. Bom, deixa eu andar mais rapidinho aqui. Aqui vocês podem dar uma olhadinha, já tem filtro pronto, né? Já está descrito aqui como é que eu fiz o filtro, tudo bonitinho. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Olha, estados que prorrogaram a EFD, né? CMS-PI, ó, tem uma relação de 12, né? Depois você dá uma olhadinha aqui. Interessante, se você tiver um desses estados, você sabe que tem que entregar, mas é bom dar uma olhada no prazo também, né? Interessante. Bom, aqui eu coloquei em relação ainda, né, a prorrogação do FD-CMS-PI por algumas UFs. O interessante notar que alguns aqui colocaram alguns prazos maiores, né, outros menores. Então, alguns colocaram alguns dias e outros meses, né? Alguns foram alguns governos, né, autoridades fazendárias, no caso, foram bastante modestos, né, na concessão desta ajuda para os contribuintes. Outros já foram um pouquinho já mais ousados, né? E a gente acabaram entendendo um pouco melhor o momento das empresas. Apesar que é o que eu disse, né? É um prazo a mais que a gente tem que considerar, mas uma ou outra vai ter que entregar. O tipo de medida também interessante, depois você dá uma olhadinha, né? Olha só, tem ICMS, tem prorrogações. Geralmente, quando a gente está falando aqui, eu até separei, né, em obrigação acessória e principal. Então, assim, acessória vai ser geralmente prorrogação de entrega, dispensa, né? Mesma coisa. Agora, no caso das obrigações principais, não. A gente tem prorrogação, sim, de pagamento, né? A gente tem, olha, parcelamento, olha que legal. O que mais que tem aqui, ó? Isenção, né? Para alguns produtos. Então, nas saídas, né, de produtos que são de combate ao coronavírus, né? Interessante. A União também colocou isso, né, para o IPI, também na importação, às vezes eu estou olhando ali achando que vocês estão lá, pessoal, desculpa, deixa eu olhar aqui. Então, tem alguma coisa relacionada ao federal, né, que é IPI, né, II, e a gente tem uma grande parte aqui os estados, parcelando ICMS, dispensando, né, exonerando algumas operações, enfim, uma série de coisas. De FAO também, algumas UFs, eles estão prorrogando, né, o pagamento do DIFAL, uma série de coisas, né, acho bastante interessante vocês darem uma olhadinha, mas, enfim, pessoal, esse tipo de coisa, né, essas iniciativas, elas trouxeram bastante trabalho, né, para quem atua na área tributária. Como eu disse, primeiro, porque a gente precisa observar e observar certo, né, uma grande questão a ser considerada. Enfim, pessoal, eu acho que é isso em termos de impactos, né, após o Covid. Como eu disse para você, em função do tempo, não dá para a gente se esmiuçar muito, tá? Mas aí, tá o material, né, quem não conseguiu baixar, fala aí depois com a gente, com o pessoal aí que está nos assessorando da ZUG, vai te atender gentilmente, vai te ajudar, tá bom? Ok, muito bem. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu vou precisar, então, voltar à minha apresentação, né? Se eu não entendia muito de live, né, imagina, vamos lá. Então, acho que, deixa eu compartilhar agora e voltar na apresentação. Legal. Se tiver algum problema aqui, vocês me falem, tá? Bom, bacana. Vamos lá. Então, como dinamizar o processo tributário, né? Assim, na verdade, pessoal, eu coloquei um exemplo de um sistema, né, que é nosso, mas assim, não quero fazer propaganda nenhuma, eu só quero dizer assim que dinamizar esse processo é importante, né? Essa aqui é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Algo que consiga trazer um perfil já daquilo que você vive na sua empresa, ou seja, né, das operações que você pratica, dos estados onde você pratica as suas operações, dos produtos, né, dos destinatários, porque isso influencia na operação, dos impactos. Então, quais são as suas operações, quais são as finalidades, né? Mas como é que você faz para obter isso? Gente, você me dá o arquivo, né, dá o XML, dá o SPED, dá qualquer coisa, a gente varre tudo aquilo lá e já tem um diagnóstico muito assertivo para poder ajudar as empresas, né? Eu acho que a informatização, né, a tecnologia aplicada à área fiscal é o futuro do momento, né? Tem empresas hoje, né, contabilidade no mundo que nem trabalha mais com débito e crédito, nem com lançamento fiscal, agora é na interpretação dos dados. Então, eu acho que essa é a grande riqueza. Então, está aqui só uma proposta, né, de monitoramento tecnológico estruturado que ajuda a dinamizar a operação das empresas, onde você não precisa ficar garimpando a legislação, mas lá no diário, você simplesmente acompanha as publicações que nós mesmos captamos, né,
de acordo com o seu perfil, ver o impacto, né, disso nas suas operações, de toda essa legislação, o que a gente descarta conforme o seu perfil, o que tem chance de acontecer. Então, aí a gente faz, né, todo um workflow de acompanhamento dessa obrigação para que você possa ter as suas informações devidamente representadas, tá? Um workflow bem bacana, com interatividade com aquele que está operando o sistema. Então, se algo não aplica para você, você diz por quê, a gente conversa, ok, tem razão, não aplica mesmo, ou sim aplica, vamos discutir. Eu acho que o futuro é isso, né? Um gerenciador tributário também, que no caso aqui é um exemplo que eu estou dando, naquilo que a gente faz enquanto produto nosso, né? Gerenciador que diz para você quais são, olha só quantas páginas do diário que tem que ler. Pessoal, um analista fiscal ler 27 mil páginas, assim, nos últimos 30 dias, é um trabalho, assim, interessante, mas, assim, conforme eu disse, acho que tem coisa, assim, muito importante que o negócio precisa. Para mim, analista analisa o negócio da empresa, analisa a legislação para trazer valor, né? E essa parte do trabalho duro aqui, acho que pode ser resolvido com tecnologia ou por empresa especializada. Enfim, depois que você tem um processo automatizado, com todo esse monitoramento que a gente falou, né? Todo o monitoramento dessa legislação gigantesca que a gente falou, cuidado para não pisar na bola, igual a gente viu aqui. Então, aí, tem o tempo livre, né? O que a gente faz com o tempo livre? Ora, uma vez que esse trabalho de garimpagem, quem vai fazer, né? Uma empresa especializada em tecnologia tributária, o que você vai fazer, então? Aí você trabalha com planejamento tributário, você olha para a empresa, você vê o que realmente o seu negócio precisa, olha para os regimes tributários, enquadra a sua empresa dentro dos regimes tributários, faz um balancete de suspensão quando precisa, faz um fechamento de imposto de renda trimestral, porque é interessante em determinados casos. Tudo isso tem que pensar. Será que é importante? Será que é mais legal? Será que é mais interessante tributar receita financeira na empresa ou na pessoa física? De repente dá para pensar, estou pagando muito prolabore, né, alto, caro, com INSS, com imposto de renda. Gente do céu, a gente tem que pensar com inteligência. Eu sei que vocês fazem isso, mas por que não... às vezes os tributaristas não têm tempo, né, para fazer esse tipo. Eles sabem fazer, estudou muito direito, estudou muito contabilidade, interpreta um balanço como ninguém, sabe fazer o planejamento tributário, mas e o tempo? Né? O tempo é o recurso mais escasso que nós temos. Então, uma vez que você possa se debruçar sobre essas questões estratégicas, né, operacionais, tributárias, eu acho que a empresa tem um ganho muito grande com isso, né? É isso, pessoal. Bom, só falar rapidinho aqui da Syncro, em um minutinho. Uma das empresas líderes, né, nesse segmento de provisão de solução fiscal, né, de conformidade tributária e fiscal. Então, a gente não é uma empresa de software, né, nós somos uma empresa de conformidade, somos uma empresa de solução. Por quê? Vou explicar já esse negócio, esse aspecto, esse conceito de solução. Só para apresentar aqui, né, a nossa estrutura, quase 30 anos de experiência nesse ramo, né, de tecnologia tributária e também de conhecimento tributário, mais de 400 grupos empresariais, 5 escritórios, né? E aí acobertam mais de 360 profissionais diretos. O projeto SPED a gente começou desde o início, né? Trabalhando em parceria com as entidades fazendárias aí. Das 20 marcas mais valiosas do mundo, né? 8 pertencem à nossa carteira de cliente, e isso veio por causa de muito trabalho, de muita dedicação, de muito amor por aquilo que fazemos, né? Assim que eu costumo dizer que ela tem o DNA completamente fiscal aqui, tem as 20 maiores marcas, né? Das quais 8 dessas aqui são os nossos clientes. Eu costumo dizer que a Syncro ela tem o DNA completamente fiscal, né? Tem 2 polos nesse DNA. A tecnologia da informação, gente que conhece, gente que sabe de tecnologia, né? Doutores na matéria de ciência tecnológica. Mas a gente tem também gente muito boa de inteligência tributária, trabalhando na inteligência tributária, né? Pegando a legislação bruta, esmiuçando tudo e fazendo com que essa legislação bruta ela vire regras aplicáveis ao seu negócio, né? Para que você não precise ficar atualizando, mas eu tenho um motor, né, de cálculo, mas aí o motor precisa de manutenção. Quem é que vai fazer? Uma pessoa que olha para o diário, aquelas 27 mil páginas, e fica atualizando a legislação. A gente entende que existe uma forma mais fácil de fazer essa alimentação tributária, né, nos motores de cálculo, nos sistemas das empresas. Então, sobre esse aspecto que a gente reúne muito. Aqui é o nosso... as etapas, né, de todo o processo fiscal. A Syncro atua nesse processo end-to-end, né, para outros processos de ponta a ponta. Para eu que sou caipira, né, eu moro aqui em Campinas, pertinho aqui de Piracicaba, então a gente é mais matuto da roça, então a gente fala processo de cabo a rabo, né? Não interessa. A grande questão é que a Syncro acoberta todo esse processo, utilizando inteligência tributária e tecnologia da informação, para que a empresa tenha uma solução fiscal, não é software fiscal. É solução fiscal, ok? Do começo ao fim, desde o conteúdo até a gestão das obrigações
suportes de auditoria. Bom, pessoal, é isso. Tem bastante coisa para a gente falar, né? Mas acredito que a gente conseguiu aí passar um pouco, né, daquilo que eu vivo. Sei que vocês conhecem muito do que eu falei, mas é um prazer poder conversar com vocês. E agora, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, pode ficar à vontade, eu coopero. E já, né, já, eu vou tentar dar uma canja para vocês aqui, hein? Vamos ver, tomara que dê certo, em homenagem aí ao pessoal da área fiscal. Rose, de repente chegou alguma questão, alguma pergunta? Eu posso ajudar? Eu acho que o pessoal está querendo me ouvir cantar, hein? Eu, se eu fosse você, não esperaria tanto não, mas tudo bem, vamos lá. Daniel? Oi? Aqui é a Camila da Azug. No Oi, chat Camila. não tem nenhuma pergunta, mas só sentir a vontade para abrir o microfone, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Isso aí. Qual que é a pergunta? Ah, tá no chat, né? Preciso dar uma olhadinha, então. Pera aí. Opa, já estou adiantando coisa aqui. Pera aí. Opa. Que legal. Gente, eu tô aprendendo ainda a mexer com live, tá? Eu esqueci que a gente tem que ficar vendo aqui os comentários e tem que ficar curtindo e comentando. Vamos marcar uma outra, né? Que eu vou vir mais preparado ainda para a live, ok? Não sei se vai ter música, mas eu vou tentar vir mais preparadinho. Mas olha que legal, né? O pessoal falou que está impressionado com o tamanho do livro. É, realmente, pessoal, o negócio é terrível mesmo. Muito bem. Ok. Camila, eu não vi a pergunta aqui. Se você quiser também ler para mim, pode ficar à vontade, tá? Pessoal, se alguém tiver também alguma dificuldade de baixar o material, pode entrar em contato com a gente ajuda aí da melhor forma, tá? No chat realmente não chegou. Eu comentei legal. se o pessoal sentia vontade para abrir o microfone para fazer. Tá bom, ok. Eu já vou preparando aqui o meu cavaquinho, hein? Não reparem na performance, tá? Não reparem na voz, ok? O pessoal aqui que atua na área tributária, presta atenção na letra, né? Ok? Eu acho que vai ser de grande proveito, tá certo? Mas não presta atenção no cantor, não. Presta atenção só na letra. E eu gostaria, pessoal, que vocês cantassem comigo, tá? Eu vou até colocar aqui a letrinha, né? Para você... vamos terminar esse negócio aqui bem legal. Tem uma mensagem, acho que interessante no final. Fala para a gente ser positivo, tranquilo, ok? Camila, eu acho que eu vou dar palhinha, hein? Eu posso? Claro. Ai, meu Deus do céu, hein? Gente, por favor, hein? Vocês acreditam que a minha esposa queria entrar nessa live aqui? Eu não deixei, falei que não tinha o link ainda. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Eita, não sou eu que tô tocando não, hein, pessoal? Tem gente querendo tocar na minha frente aí. Então vamos lá. Vamos combinar uma coisa aqui. Para terminar essa quinta-feira, né, depois de um dia quase 5h30 da tarde, 5h20 da tarde, né, nada melhor do que a gente terminar bem. Então vamos lá. Eu intitulei essa canção aqui de Pagode da Tributação. O que eu vou pedir para você? Né, você que está aí com a sua família, está fazendo home office, chama a esposa aí para a sala, poxa, né? Chama os filhos aí. Engraçado, eu acho que vai ser, né? E aí, mesmo o pessoal do heavy metal, né? O pessoal roqueiro, abre essa sessão hoje para mim aí, vai. Canta com a gente aí, é interessante, engraçado, tá bom? Chama aí a esposa, fica à vontade, pessoal. É hora de alegria, né? Primeira alegria que você tem que ter é que eu terminei de falar, né? Daqui a pouco você não vai me ouvir falar mais. E a segunda é que sempre cantar é bom. Quem canta, seus males espanta, né? Não sei quem foi que falou, não lembrei nem do filósofo, vou lembrar. Então, vamos lá. Então, vamos embora, hein? Ó, você vai acompanhando a letra aí, tá certo? Vai cantando comigo aí, logo vai acabar. Então vai. Então vamos começar. Eu vou mostrar para a moçada como se faz um verdadeiro monitoramento eficaz. E para você que já não sabe mais o que fazer, preste atenção no que agora eu vou te dizer. ICMS, PIS/COFINS e ISP,
A, E, C, F, o Reinf, A, E, C, D. Você vai ver com o simples tudo isso vai acontecer. E você vai ver com o simples tudo isso vai acontecer. D, C, T, F, G, A, I, C, F, O, P. A, S, Q, D, com o bloco K e o bloco G. Você vai ver, não precisa trabalhar até anoitecer. E você vai ver, não precisa trabalhar até anoitecer. E para você que também está na confusão, a Syncro sempre é a melhor solução. Você vai ver, sim, foi PDF complementar o SAP. E você vai ver, sim, foi PDF complementar o SAP. Terminou, hein? E já que estamos no fim desta reunião, eu aproveito, te mando meu abração. Você vai ver que essa crise vai passar, você pode crer. E você vai ver que essa crise vai passar, você pode crer. E você vai ver que essa crise vai passar, você pode crer. E você vai ver que essa crise vai passar, você pode crer. Vamos cantar no finalzinho só, todo mundo junto, vai. Junto comigo, vamos embora. Eu queria te ouvir, mas já que não dá, para fechar bonito, você cantar, porque é positivo, é positividade pura. Vai. E já que estamos no fim desta reunião, eu aproveito, te mando meu abraço. Todo mundo, você vai ver, essa crise vai passar, você pode crer. E você vai ver, essa crise vai passar, você pode crer. Você vai ver, essa crise vai passar, você pode crer. E você vai ver, esta crise vai passar. Você pode crer. Oh, maravilha. Aê, Leonel. Pessoal. Obrigado. Olha, que legal. Parabéns pela criatividade. Bacana. Puxa, ó, tá virando live mesmo o negócio, hein? Puxa vida. Gente, não adianta a gente ficar triste. A situação é essa. A gente tem duas opções. Ou ficar em casa chorando triste, né? Ou outras duas. Confiar em Deus e muita alegria, tá certo? É por isso que eu fiz essa homenagem para o pessoal da área fiscal, principalmente para todo mundo, mas o pessoal da área fiscal, para a Syncro, a empresa que eu tanto amo, e, acima de tudo, como eu disse para vocês, alegria. Gente, muito obrigado aí pela companhia de vocês, viu? Grande abraço. Isso aí, parabéns, Valeu. Leonel. Muito obrigado, gente. Parabéns aí pela criatividade, tá bom? Gostaria de agradecer a participação de todos, da Syncro, né, na pessoa aí do Leonel, nosso palestrante, a Caroline, a Alix, né, também, nossos parceiros aí, gostaria de agradecer a todos, e a todos que ficaram aqui até o final, né, dizer também que esse material vai estar disponível lá no nosso portal, na pastinha documentos, lives parceiro Azug, e dentro da pastinha da Syncro, tá? Na data da live de hoje, de 25/6, tá bom? Além disso, o vídeo também desta live vai ficar disponível na nossa plataforma, né, na área logada, e na parte externa, na abinha Azug Vídeo, né, uma abinha nova dentro do nosso portal, vai ficar disponível lá para vocês também em todas as nossas mídias, tá bom? Muito obrigada a todos, um ótimo final de tarde e até a próxima live. Obrigada, Leonel, até mais. Valeu, obrigado, Camila, um grande abraço. Até mais, pessoal. Tchau. Até, tchau. Tchau.